Olá pessoal, tudo bom? Como estão? Hoje vamos fazer uma revisão de exercícios de juros simples, tá? Nós já tivemos, né, um vídeo sobre juros simples, né, explicando as fórmulas, como utilizá-las, e agora vamos pegar alguns exercícios sobre os juros simples para resolver, tá? E mostrar como é que se resolve esses exercícios, tá? Utilizando as fórmulas dos juros, ok? Vamos lá então, tá? Vamos começar aqui, ó. O primeiro. Quais os juros de um capital de 180 mil reais aplicado a 7,5% ao mês durante 8 meses? Bom, então qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? A primeira coisa é coletar os dados. É verificar o que eu tenho de dado ali, tá? Então, olhem só o que eu tenho. Eu tenho o meu PV, que é o meu capital, com 180 mil. A minha taxa, tá? É o I 7,5% ao mês. Então, eu divido por 100 para ter em decimal. Então, eu vou ter 0,075 e o N igual a 8 meses, ok? O que eu posso perceber aqui? Ó, a taxa ao mês, o N em meses. Então, tá pronto, né? Basta eu fazer a fórmula. Como eu quero os juros, ó, eu vou fazer o quê? Juro igual ao capital vezes a taxa vezes o N, que é a formulazinha do juro. Tá? Então, 180 mil vezes 0,075 vezes 8. Tá? Multiplico tudo, esse vezes esse vezes esse, vai dar 108 mil reais. Ok? Então eu tenho, tá? De juro, 108 mil reais. Tá? Em 8 meses, a uma taxa de 7,5% ao mês. Beleza? Tá? Tranquilo essa, né? Vamos para a próxima. Durante quantos meses um capital de R$ 1.000 ficou aplicado a 9% ao trimestre para render R$ 1.080 de juros? Bom, vamos para a coleta dos dados. O que eu tenho? R$ 1.000 é o capital, é o meu PV. A taxa é 9% ao trimestre. Só que olhem só aqui, ó. Durante quantos meses? O que acontece? Eu já posso transformar essa taxa ao trimestre em taxa mensal. Como é que eu transformo isso? Tá? Eu tenho 9% em um trimestre. Um trimestre são quantos meses? São 3 meses. Tá? O que vai acontecer aqui? Nesses meus 3 meses, todos juntos, eu vou ter a taxa de 9% ao trimestre. Bom, a taxa é igual em cada mês. Bom, então basta eu pegar o 9 e dividir por 3. Tá? 9 dividido por 3, eu vou ter 3% ao mês. Ok? Nos juros simples, eu posso fazer isso com a taxa, né? Se fosse ao semestre, eu dividiria por 6 para ter ao mês. Tá? Então aqui, 9% ao trimestre, são 3 meses, divido por 3 para ter ao mês. Professor, eu sempre vou precisar fazer isso? Não. Eu só estou transformando aqui porque eu quero a minha resposta em meses. Tá? E como a transformação é fácil, já transformei para ter o resultado já em mês. Ok? E os juros, então, 1.080 de juros. Tá? Aí nós vamos para a fórmula do N, que é juro dividido pelo capital vezes a taxa. Substituo os valores, 1.080 nos juros, 1.000 é o capital e 0,03 a taxa, tá? Multiplico aqui, né? Primeiro tem que resolver aqui, 1.000 vezes 0,03, 30. 1.080 dividido por 30, 36. Então, minha resposta final são R$
36 meses, ok? Então, eu tenho 36 meses, vai ficar esse capital aplicado para ter esse rendimento, ok? Muito cuidado, pessoal, tá? É render, rendeu é juro, tá? Isso aqui não é o valor final, não é o FV, não é o montante, são os juros, porque rendeu, tá? Qual o valor dos juros correspondentes a um empréstimo de R$10.000 pelo prazo de 5 meses, sabendo-se que a taxa cobrada é 3% ao mês? Bom, aqui eu quero os juros de novo. Vamos coletar os dados. Capital PV 10.000, N 5 meses e 3% ao mês. 0,03. Tá? O que vai acontecer aqui? Juro igual a PV vezes I vezes N. Tá? Simples assim. Então, 10.000 vezes 0,03 vezes 5, que é o meu N. 10.000 vezes 0,03, 300. Vezes 5, 1.500. Tá? Então, os meus juros vão ser de R$1.500. Tá? Eu vou ter R$1.500 de juro nessa situação. Ok? Vamos mais uma. Para garantir o empréstimo de R$500, um tomador assina uma nota promissória no valor de R$715, que vence em 300 dias. Qual a taxa mensal de juros simples que ele está se comprometendo a pagar? Aqui tem um errinho de digitação, né, pessoal? Desconsiderem esse C aqui do final, tá? Então, o que acontece? Tá? Coletando meus dados. Se ele vai garantir um empréstimo de R$500, esse é o PV. É o valor inicial ao capital. O tomador assina uma nota promissória no valor de 715. Bom, olhem só. Ele assinou a nota promissória para pagar 715 no final dos 300 dias. O que quer dizer isso? Que o 715 é o meu valor final. É quanto ele vai pagar ao final desse tempo. O N, 300 dias, já vamos transformar aqui em 10 meses, tá? Porque eu quero a taxa mensal. Então, já transformei 300 dias, dividi por 30, né? Cada mês tem 30 dias, então eu vou dividir, né, em vários conjuntinhos de 30 dias, tá? Divido por 30, eu vou ter 10 meses. Então, a taxa é o que eu quero ao mês. Vamos para a taxa, fórmula da taxa. Do vídeo anterior eu mostrei essa fórmula para vocês, né? FV dividido por PV menos 1 dividido por N. Ela é feia, né? Parece uma fórmula feia, assim, assusta quando nós olhamos para ela, mas ela é muito fácil de fazer, tá? Eu vou fazer por partes ela com vocês e depois eu mostro para vocês como é que você faz na calculadora direto, tá? E fazendo os cálculos direto na calculadora, tá? Então vamos lá, ó. 715 dividido por 500, que é o PV, menos 1 dividido por 10, que é o N. 715 dividido por 500, 1,43. Menos 1 dividido por 10. 1,43 menos 1, 0,43. Dividido por 10, 0,043. Achei a taxa em decimal, lembrando, quando eu tenho a taxa e eu vou transformar ela para poder usar nas fórmulas, eu divido ela por 100, né? Para poder ter o número decimal e usar na fórmula. Quando eu encontro ela, ó, encontrei ela como um número decimal, não tem o porcento aqui ainda, tá? Como é que eu coloco esse porcento aqui? Eu multiplico esse valor por 100, tá? Então, multiplicando por 100, eu vou ter 4,3% ao mês, ok? Como eu disse anteriormente, professor, como é que eu faço isso na calculadora direto, assim? Faz lá, ó,
Você pegar uma calculadora, qualquer calculadora, vocês vão fazer, ó, 715 dividido por 500. Vai dar, o 1,43 vai estar no visor da calculadora. Já deixa ele lá e já faz menos 1. Tá? Vai aparecer 0,43. Dividido por 10, vai dar o 0,043. Aí já faz vezes 100, que vai dar o 4,3% ao mês. Tá? Então, na calculadora vocês podem fazer direto. Digita lá, 715 dividido por 500. Vai dar 1,43. Menos 1. Vai dar 0,43. Dividido por 10. Vai dar 0,043. Vezes 100. 4,3% ao mês. Tá lá a resposta de vocês. Ok? Vamos para a próxima. Maria aplicou 250 mil reais pelo prazo de 26 meses e obteve um rendimento de R$ 149.500. Determine a taxa anual correspondente a essa aplicação. Bom, vamos para os dados. PV 250 mil, juros 149.500, N 26 meses e a taxa eu quero ao ano, tá? O que acontece aqui? Professor, lá na anterior nós já transformamos o tempo para eu já achar a taxa pronta. Beleza. Só que nós tínhamos 300 dias. Quando eu divido pelos 30, né, que é cada mês, eu tenho 10 meses. Agora aqui eu teria que dividir 26 meses por 12, que em um ano nós temos 12 meses, né? Então, eu teria um número racional, mas eu vou ter um número com mais casas decimais, tá? Vai ter um número com mais casas decimais. E isso daqui a pouco atrapalha ali no cálculo de vocês, tá? Então, uma maneira que nós temos de fazer é o quê? É usar esses 26 meses, tá? Vamos achar a taxa ao mês e depois transformamos ela em ano, ok? Então vamos lá, ó. Taxa, juro dividido por PV vezes N. Professor, mas na outra foi usada a outra. Sim, na questão anterior eu usei a do PV porque eu tinha, aqui tem FV, né? Porque eu tinha o FV e o PV. Agora eu tenho o J e o PV. Então eu não preciso usar aquela, posso usar essa aqui, ó, né? Tenho todas as informações para usar essa, ok? Então, 149.500, que são os juros, 250 mil vezes 26, que são os meses, tá? 149.500 dividido por 6.500.000, tá? Dá 0,023, tá? Então, essa é a taxa em decimal, ok? Multiplico por 100, tá? Para transformar ela em porcentagem. Então, eu tenho 2,3% ao mês, tá? Porque eu usei o N em meses. Então, a minha resposta é ao mês. Como é que eu faço para transformar ao ano? Bom, vamos pensar assim. 2,3 é em um mês. Um ano tem quantos meses? Tem 12 meses. Então, eu tenho que juntar 12 desses daí. Então, eu multiplico por 12, tá? E eu vou ter 27,6% ao ano, tá? Ok? Então, eu posso achar a taxa ao mês e depois só transformar ela em ano. Beleza? Vamos adiante, então. Mais uma. O investidor aplica em letras de câmbio que lhe proporcionam um rendimento de 3% ao mês. De acordo com essa situação, considere as afirmações abaixo. Aplicando 50 mil reais durante 4 meses, o investidor resgatará 6 mil reais. Bom, essa primeira, tá? Ela tem uma palavrinha que faz com que nós não precisamos nem fazer cálculo nenhum, tá? Por quê?
olha o que diz, aplicando 50 mil reais durante 4 meses, o investidor resgatará 6 mil reais, tá? Não pode, porque o que é resgate, tá? Numa aplicação, o que eu resgato? Eu aplico um valor, deixo um tempo, quando eu vou resgatar, eu pego o capital mais os juros. Então, eu pego o montante, tá? Então, só teria condições de ser o resgate de 6 mil reais se eu tivesse uma taxa de juros, tá, negativa. Aí o meu capital vai diminuir, tá? Mas no nosso caso ali é 3% ao mês, ela é positiva, tá? Nunca o montante vai ser menor que o capital, tá? Então o investidor resgatará é montante. Então o montante não pode ser 6 mil reais. Então eu já sei que a número 1 é falsa, tá? Mas, como é que eu faço o cálculo? Simples, vou calcular o FV, porque eu quero resgate, eu quero FV. Então, o PV, que é 50 mil, 1 mais a taxa, que é 0,03, né, que está lá, vezes 4, que são os 4 meses, tá? Então, multiplica aqui, dá 0,12, soma com 1, 1,12, 50 mil vezes 1,12, 56 mil. Tá? Então, ó, esses 6 mil são os juros. Se fosse o investidor terá um rendimento de 6 mil, ela seria verdadeira. Mas como é resgate, é FV. Não pode, tá? Então seria 5, para ser correto, teria que ser 56 mil. Então a primeira é falsa, tá? Para uma aplicação de 20 mil reais render 1.800 de juros, o capital deverá ficar aplicado durante 3 meses. Ó, render juros. Então, agora sim, esses 1.800 são juros, tá? Como é que eu faço essa? Tá lá, ó. Eu pego o FV e o PV. Na verdade, aqui, ó. Essa aqui é a 3, tá, pessoal? Tem um erro ali, tá? Mas na verdade essa aqui, ó, é a 2. Juros igual a 20 mil reais vezes 0,03 vezes 3. Multipliquei ali, né? O 0,3 vezes 3 dá 0,09. 20 mil vezes 0,09, 1.800 reais. Então fechou, ó. Tá aqui os 1.800, tá? Então a 2 é verdadeira, ok? Agora, ó, o montante de uma aplicação de 75 mil pelo prazo de 5 meses será 86.250. Então, agora, de novo, montante. Vou lá para o cálculo do montante, tá? Aqui tá 2, mas aqui é o 3, tá? Então, ó, FV igual a 75 mil vezes 1 mais 0,03 vezes 5. 75 mil vezes 1 mais 0,15, que é a multiplicação do 0,3 vezes 5. 75 mil vezes 1,15, 86.250, tá? Então, fechou, ó. O montante será 86.250. Então, a 2 e a 3 são verdadeiras, né? Então, eu marco a letra C. São verdadeiras as afirmações 2 e 3. Ok? Desculpa a ordem ali e aquele errinho, tá? São coisas que acontecem, mas vamos lá. O importante é vocês entenderem o que está sendo feito aqui, tá? Ricardo retirou de uma aplicação, após decorridos 5 semestres, o total de 20.850, sabendo que o valor dos juros obtidos foi de 5.850, a taxa de juros era de... Bom, primeiramente vamos coletar os dados, tá? Que estão ali, ó. FV 20.850, porque, ó, Ricardo retirou de uma aplicação. O que ele retira? O FV. Então, esses 20.850, cuidado, é o valor
final e não o valor inicial. 5 semestres e os juros, né, os juros obtidos foram de 5.850, né? O valor dos juros obtidos foi de 5.850, tá ali, ok? O que eu quero? Eu quero a taxa de juros, tá? Lá naquele vídeo anterior, eu mostrei duas fórmulas para achar a taxa de juros. I igual a J dividido por PV vezes N, ou I igual a FV dividido por PV menos 1 dividido por N. O que vocês observam nessas duas fórmulas? Nas duas fórmulas, eu preciso do PV, tá? E eu não tenho PV aqui. Ó, eu tenho FV, tenho N e tenho os juros. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é achar o PV, que é quem? FV menos os juros, tá? Então, ó, PV igual a 20.850 menos 5.850, que é os juros. Então, 15 mil reais. Ok? Tá? Então, vamos usar essa formulazinha aqui que vocês fazem direto na calculadora, né? FV dividido por PV menos 1 dividido por N, tá? 20.850 dividido por 15 mil menos 1 dividido por 5. Vou novamente fazer passo a passo. Então, ó, 20.850 dividido por 15 mil dá 1,39. Menos 1, 0,39. Dividido por 5, 0,078. Então, eu tenho 7,8% ao semestre. Por quê? Porque o meu N está em semestres, tá? Multipliquei isso aqui por 100, cheguei no 7,8, tá? Bom, tem essa resposta aqui para eu marcar? Não tem. A única resposta que tem ao semestre é 15,6, que não é verdadeira, ok? Então, eu vou transformar isso aqui em ano. Como é que eu transformo 7,8% ao semestre em ano? Um ano tem 2 semestres. Então, eu vou ter duas taxas dessas. Multiplico por 2. 7,8 vezes 2. 15,6% ao ano. Não tem essa alternativa. Tem 3,25% ao ano e 39% ao ano. O que falta? Ao bimestre. Então, como é que eu vou transformar 7,8% ao semestre em bimestre? Aí eu pensar assim, quantos bimestres eu tenho dentro de um semestre? Eu tenho 3 bimestres, ok? Então, o que acontece? Eu vou ter que dividir esse 7,8 em 3 partes. Então, divide por 3. 2,6% ao bimestre. Então, tá lá a resposta. 2,6% ao bimestre, letra C. Ok? Então, calculamos, transformamos, né? Para poder achar a resposta correta. Beleza? Emprestei 2.500 ao amigo que me prometeu pagá-lo depois de 120 dias com juros simples de 2,2% ao mês. Quando deveria saldar a dívida, procurou-me para pedir mais R$1.000 emprestados, prometendo pagá-los juntamente com o montante anterior com juros de 2,5% ao mês, após 2 meses, o que realmente cumpriu. Quanto me pagou? Então, pessoal, essa aqui é uma situação muito legal, tá? Por quê? Porque eu tenho que fazer por partes, tá? Ele me pediu um empréstimo, passou o prazo, ele me devia o capital mais os juros, em vez dele me pagar, ele ainda pediu mais R$1.000 emprestado, tá? E daí eu juntei com o que ele me devia e após 2 meses ele pagou com uma nova taxa de juros, tá? Então, o que acontece aqui? Vamos para a primeira parte. Qual é a primeira parte? PV é 2.500, que é o que ele pediu emprestado. 120 dias, então eu tenho 4 meses, tá? E uma taxa de 2,2% ao mês, 0,022, tá? Tem mais um doisinho aqui.
tá? O que que acontece? Ó, FV igual a PV vezes 1 mais IN, tá? Então, vou lá, ó, 2.500 vezes 1 mais 0,02 vezes 4, tá? 2.500 vezes 1 mais 0,08 e 2.500 vezes 1,08, 2.700, tá? Pessoal, o que que acontece aqui? Muito cuidado aqui, tá? Eu usei isso aqui para mostrar uma coisa para vocês, tá? O importante é vocês utilizarem sempre, tá? Uma maneira que vocês aprendam, tá? Na escola, na sala de aula, vocês têm que aprender, tá? O que que eu fiz aqui? Eu deixei um 2 de fora. Por quê? Aqui, eu dividindo 2,2% ao mês, tá? Por 100, daria 0,022, tá? Eu aproveitei essa situação, por quê? Porque muitas vezes na escola, nós usamos sempre duas casas decimais, tá? Então não tem problema tu usar duas casas decimais, tá? Só que o resultado final, ele vai dar diferente, tá? Aqui eu usei duas casas decimais porque ele não dá muita diferença, tá? Aqui deu 2.700, né? Se eu usasse as duas casas decimais, tá? Não daria muita diferença. Se eu usasse, então, né, essas duas casas decimais, tá? Se eu usasse as três casas decimais, no caso, tá, pessoal? 0,022, o meu resultado final seria 2.720, tá? Então, não mudaria muito o valor aqui para o meu cálculo, tá? Para o meu cálculo. Ah, mas se for uma questão de marcar e der uma diferença. Bom, tu sabe que existe o arredondamento, tá? Então, quando nós trabalhamos com juros simples, juros compostos, com essas operações comerciais, tá? É sempre importante usar todas as casas decimais, tá? Mas, se tu usar menos, vai dar uma diferença e tu vai saber que é por causa desse arredondamento que tu fez, tá? Então, não tem problema, ok? Então, bom, tenho 2.700 no primeiro valor. Agora, acontece o seguinte, ele vai pedir mais 1.000 emprestado. Então, ele me devia 2.700, mais os 1.000 que ele me pediu emprestado, ele está me devendo R$3.700, tá? Então, eu tenho um novo PV, 3.700. Uma nova taxa de juros, 2,5% ao mês, igual a 0,025, tá? Que eu já estou usando mais casas decimais, então, tá? Que eu aconselho sempre usar o máximo possível, tá? Mas, se arredondar, não tem problema, vai dar um valor muito aproximado, ok? Ó, N 2 meses, porque eu tenho esses 2 meses agora, tá? E ele vai pagar realmente depois dos 2 meses, tá? Então, ó, FV 3.700 vezes 1 mais 0,025 vezes 2. Multipliquei 0,05, somei 1,05 e agora eu multiplico novamente FV R$3.885, tá? Então, eu vou ter um valor, ele vai me pagar um valor de R$3.885 no final de toda essa operação. Ok? Tá? Usei esse exemplo para explicar mais algumas coisinhas do arredondamento para vocês, né? Que eu acho que é importante que vocês saibam isso. Tá bom? Agora, um capitalista depositou R$20.000 num banco a prazo fixo de 30 meses, a taxa de 1,5% ao mês, sabendo que, sobre os juros incide uma taxa de 25% de imposto de renda, determinar o valor dos juros, o imposto de renda retido,
o valor líquido de resgate. Então, ó, pessoal, como é que funciona aqui, tá? Vou coletar os dados. O meu PV é R$20.000, o meu N, 30 meses, o meu I, 1,5% ao mês, e o imposto de renda sobre os juros, 25%, tá? Então, ó, o que acontece? J igual a PV vezes I vezes N, tá? Para calcular os juros, tá? Então, vamos lá, ó. 20.000 vezes 0,015 vezes 30, tá? Para calcular os juros ali. 20.000 vezes 0,45, que é essa multiplicação aqui, juros de R$9.000, tá? Então, eu tenho o valor dos juros, R$9.000, ok? Agora, o imposto de renda retido é 25% dos 9.000. Então, o imposto de renda, ó, 25% de 9.000. Como é que eu calculo isso? 25% é 25 por 100. É uma fração. Então, eu divido 25 por 100. 0,25. O D, sempre na matemática, esse D aqui, tantos por cento de tanto, ele sempre vai virar multiplicação. Então, 0,25 vezes 9.000. Imposto de renda, 2.250. Ok? Então, imposto de renda retido, 2.250. O valor líquido de resgate. Então, quanto é que o cara vai receber? Né? Quanto é que o capitalista vai receber após esses 30 meses? Tá? O que eu faço? É o capital, mais os juros, menos o imposto de renda. Tá? Somo e subtraio, eu vou ter um valor líquido de R$26.750. Tá? Então, esse é o valor que ele vai receber. Beleza, pessoal? Tudo certo? Então, tá. Essa foi uma revisãozinha de exercícios de juros simples, ok? Para tirar algumas dúvidas, né? Espero que tenha esclarecido bastante para vocês, tá? Se gostarem, cliquem aí no joinha, né? E se inscrevam no canal aí, né? Que vai ter cada vez mais atividades, cada vez mais trabalhando conteúdos matemáticos, né? Para facilitar a vida de vocês, ok? Aprender matemática faz bem a vida. Beleza, pessoal?